Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Irmãos, abra a Bíblia, livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 17. Amém? Livro de Gênesis, capítulo 17. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 28. Perdão. Gostaria desde já de estar fazendo os meus agradecimentos. Agradeço primeiramente a Deus por estar aqui. Para mim é uma honra estar aqui com os irmãos. Agradeço pela vida do pastor dessa igreja, do pastor regional, do pastor presidente, do meu pastor que me autorizou a estar aqui nessa noite. Para quem não me conhece, eu sou o pregador Douglas Silva. Venho ali da Assembleia de Deus, Ministério de Vila Nova, ali do setor Fama. Trago um abraço do meu pastor, pastor Newton César, na presença do pastor e aos demais irmãos nesta noite. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Gênesis 28, versículo 10. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim: E partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou ao lugar e dormiu ali, porque já era sol posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e pôs sobre o travesseiro, e se deitou naquele lugar, e sonhou. E eis uma escada que estava apoiada na terra, cujo topo tocava o céu, e anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele, o qual disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado te darei a ti e a tua descendência. E será a tua descendência como o pó da terra, e te estenderás ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul, e todas as famílias da terra serão benditas em ti e a tua descendência. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde andares, e te farei tornar para esta terra, porque não te deixarei até que tenha completamente cumprido o que tenho falado. E despertando Jacó de seu sono, disse: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E teve medo e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, a porta dos céus. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar, irmãos. Hoje já foi falado sobre a questão da pandemia não paralisar os anjos de Deus. Eu vi o irmão Fernando falando sobre esta questão. E nos tempos que estamos vivendo, muita gente tem se esquecido de que o poder de Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente será. E orando a Deus, eu clamei a Deus por uma palavra. E a palavra que Deus me deu foi essa. Eu quero te trazer a memória sobre a história dos patriarcas de Israel, sobre o começo da história de um povo escolhido, de um povo separado por Deus. Quando você vai ver a história de Abraão, a Bíblia diz que Deus se manifesta a Abraão em Gênesis capítulo 12 e diz para ele: Abraão, saia do meio da tua parentela para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoar e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, e tu serás uma bênção. Essa é a promessa. E Abraão sai. Abraão toma por uma mulher chamada Sara, que é estéril.
aqui começamos a ver uma complicação nas promessas de Deus. Porque se eu for perguntar aqui quem tem promessa, todos nós levantaríamos a mão. Porque somos um povo eleito, um povo escolhido. Amém? E ele toma essa mulher estéril, e a promessa foi: tu serás pai de uma grande nação. E ele toma essa mulher estéril, Deus faz a promessa, e ela concebe um filho chamado Isaac. Isaac toma por esposa Rebeca. Rebeca também é uma mulher estéril. E a gente vê que as complicações das promessas de Deus na nossa vida, ela passa não pelo natural, mas pelo sobrenatural. Quando Isaac tem um filho, Esaú, e tem o filho Jacó, e eles começam a crescer, e eles crescendo, seus pais vão envelhecendo. E quando você vê que Jacó está à beira da morte, ele tem que deixar a bênção sobre um dos seus filhos. E antigamente chama a atenção que a bênção dos pais era importante, era uma coisa valiosa. Muitos hoje não valorizam, mas a bênção dos seus pais era valiosa. E quando Isaac chama o seu filho para abençoar, quem tinha por direito ser abençoado era Esaú, que era o seu filho primogênito. E Jacó começa a sua história na palavra do Senhor mentindo, usurpando. Começa com pecados, com erros, com falhas. Mas a promessa de Deus vem sobre a vida dele, mesmo com estes erros, mesmo com essas falhas. E aqui já vai uma lição para nós poder entrar nesse texto que a gente leu. É que os nossos erros, as nossas falhas, ainda assim não limita o poder de Deus sobre nós. Porque Deus sabe aonde falharemos. Deus conhece os nossos limites. E as promessas de Deus sobre nós vêm independente de limites e de erros. Porque Deus não procura no ser humano perfeição. Deus procura no ser humano arrependimento. Por isso você vê Jesus falar que Deus tem mais prazer naquele que erra e se arrepende do que daquele que nunca necessita de perdão. E eu quero falar para vocês sobre os desafios da promessa. Porque eu, como vocês, também recebi promessas. E eu também falhei muito. Mas as promessas de Deus me alcançou. E aqui a gente vê uma história onde Jacó, depois de ter tomado a primogenitura de seu irmão, a Bíblia relata que ele sai fugido da casa de seu pai. Porque o seu irmão descobre e tenta matá-lo. E a saída que ele teve foi fugir. A Bíblia diz que ele parte de Berseba a Arã. A distância de Berseba para Arã é cerca de 1.062 quilômetros. Daria mais ou menos uns 42 dias andando pelo deserto. A Bíblia não diz aonde e nem em que local Jacó se deita. Eu não sei se foi no primeiro dia de caminhada, no segundo dia, no terceiro dia ou no quarto dia que Deus deu este sonho para ele. Mas a realidade dele é essa. Ele tem uma longa caminhada. Ele deixou problemas para trás e ele vai receber uma promessa. E ele começa a caminhar e a Bíblia diz que quando está o sol posto, quando chega a noite, imagino eu que ele esteja cansado, desanimado, triste pelo que cometeu. E com todas essas circunstâncias, ele toma uma pedra, coloca sobre a sua cabeça e sonha. E aqui eu quero deixar uma lição importantíssima para você. Eu falei para vocês que eles estavam caminhando pelo deserto. E deserto na nossa vida é sinônimo de
luta, prova, sofrimento. Mas eu quero dizer para você também que deserto é lugar de sonhar. Deserto é onde você passa luta, você passa tristeza, você fica só. Mas deserto é lugar onde você sonha. Deserto é onde Deus gera expectativa em você para viver algo novo. E quando ele está lá, deitado, sozinho, e a expectativa dele poderia ser as piores possíveis, porque ele estava ameaçado de morte pelo seu próprio irmão, seu pai à beira da morte, e ele estava sem ninguém. Mas como lemos aqui, ele deitou, ele sonhou, e eu quero falar para vocês sobre 4 motivos que levam a gente a acreditar nas promessas. Primeiro motivo, a Bíblia diz que ele sonha, e quando ele sonha, ele vê uma escada. E escada, irmãos, é um instrumento para quem quer sair do lugar e subir. Escada não é um instrumento que te faz ir para baixo. Escada é um instrumento que te faz subir para cima. E instrumento me lembra muito pessoas. Porque tem pessoas que te põem para cima e tem pessoas que te põem para baixo. Tem gente que é escada na nossa vida, mas tem gente que é uma pá que vai cavando, cavando, cavando. E aonde a gente pensa que não poderia descer mais, vem uma pessoa e nos põe mais para baixo. E uma das lições que a gente tem que ter para acreditar em promessas é se aliar a pessoas que são escada. Pessoas que você pode estar caído. Ele fala, você está caído hoje, mas Deus te colocará de pé. Pessoas que vê você fracassando e diz, não está certo hoje, mas Deus vai abrir uma porta que será bênção na tua vida. Pessoas que vão enxergar muito mais do que os olhos podem ver. Pessoas que pela fé vai enxergar o melhor que Deus pode fazer com você. É por isso que no livro de Samuel, quando o profeta Samuel, Deus manda ele ungir um rei, ele chega na casa de Jessé e ele vê logo Aminadab, porque era um homem formoso, forte. E Deus diz para Samuel, não é este, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. A palavra do Senhor diz, se tiver que guardar algo, guarda sobretudo o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Onde está o teu coração, está o teu tesouro. Por isso o tamanho do valor do nosso coração. Por isso o valor da nossa intenção. Qual é a intenção que te trouxe aqui nesta noite? Qual foi a intenção do teu coração? O que Deus viu quando você estava vestindo aquela roupa? O que Deus viu quando você posta aquela foto? Estou indo para o culto. Ele viu a essência de um adorador? Foi dito aqui que ele está à procura dos verdadeiros adoradores. O nosso coração quebrantado, o nosso coração voltado para Deus, é algo que nos faz acreditar em promessas. É por isso que tem gente que vem para a igreja e não acredita que o mesmo Deus que abriu o mar, ressuscitou morto, curou cego, curou surdo, curou mudo, eles não acreditam que Deus faz isso hoje, porque o coração já está corrompido. Não existe mais local para a palavra no coração dele. E Deus está procurando pessoas que guardam o seu coração. Pessoas que sejam igual Davi, que erra, que cai, que falha, que comete erros,
mas que tem um coração quebrantado, que se rasga diante de Deus, que pede perdão ao Senhor, e Deus começa a cumprir coisas maiores ainda sobre a vida dele. Então, primeiro vimos que a escada é um instrumento que nos põe para cima. E isso é uma coisa também que vai muito de nós. Tem pessoas que não precisam de ninguém. Ele é pessimista. Ele tem que reconhecer que ele é pessimista. Mas nós só realizaremos coisas grandes se pensamos alto. Se a gente chega na nossa casa e vê a tribulação, a gente tem que começar a querer enxergar com os olhos da fé um tempo de paz, um tempo de bonança, um tempo de cura, um tempo de fartura. Não podemos colocar aquela situação e assinar embaixo, como se aquilo fosse um decreto de vida para nós. Ele veio para trazer vida, e vida com abundância. Segundo, ele saiu sozinho aos olhos dele. Ele foi rumo ao deserto sozinho, segundo ele. Mas a Bíblia diz que quando ele sonha, ele vê uma escada. E essa escada tem o que nessa escada? Tem anjos de Deus. Porque do que vale uma escada parada, sem nada? Aqueles anjos, irmãos, o que eles estavam fazendo no meio do deserto, subindo e descendo a escada? O que vocês imaginam que seja? Enquanto Jacó estava cometendo erros, enquanto Jacó estava fugindo, enquanto Jacó estava cansado, exausto, no meio do deserto, e segundo ele, sozinho, os anjos de Deus trabalhavam a seu favor. Sabe por quê? Porque enquanto as circunstâncias estão todas desfavoráveis a nós, com Deus, nós descansamos, nós sonhamos, enquanto isso os anjos de Deus trabalham a nosso favor. E quando eu falo os anjos de Deus, eu não estou falando de homens que conseguem abrir só aquelas portinhas. Eu estou falando de Deus, aquele que é todo poderoso, aquele que no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37 diz que para Deus nada é impossível. O livro de Isaías disse: antes que houvesse dia eu era. Não há quem possa livrar das minhas mãos, porque operando eu, quem me impedirá? Eu fico imaginando a composição desse versículo, quando Deus diz: quem me impedirá? Eu fico imaginando ele olhando na terra e não tendo um homem. Eu fico imaginando ele olhando no inferno e não tendo um demônio. Eu fico imaginando ele olhando no céu e não ter um anjo que possa impedir as mãos de Deus a trabalhar quando ele quer fazer. Operando ele na tua vida, quem o impedirá? Falamos da escada, falamos dos anjos. Terceiro, o Senhor estava com ele. Versículo 13: e eis que o Senhor estava perto dele e disse: eu sou o Senhor. E eu fico imaginando, por que ele disse eu sou o Senhor? E ele termina: Deus de teu pai Abraão e de Isaac.
Vimos que ele estava sozinho, segundo seus olhos, mas Deus estava com ele. Quantas vezes, irmãos, a gente chega na nossa casa, olha para a nossa geladeira. Quantas vezes a gente olha para aquela pessoa, aquele membro da nossa família enfermo? Quantas vezes a gente fica pensando em como faremos, em o que fazemos em tais situações? Essas perguntas era a coisa que acompanhou Jacó no caminho ao deserto. Só que quando ele viu que estava sozinho, Deus se apresenta para ele. E eu quero dizer um recado de Deus para você nessa noite. Quando você se sentir mais sozinho, mais Deus se aproximará de ti. Estamos falando de um homem que errou, que pecou, que falhou, que fugiu dos seus erros, dos seus problemas, não arcou com consequências, largou tudo para trás. E mesmo assim Deus se apresenta para ele. Sabe por quê? Porque evangelho não é mérito, evangelho é graça. Por mais que a gente pense, Senhor, eu estou aqui sozinho, eu não mereço, o Senhor não está mais comigo. Deus está contigo, por onde quer que andares. Versículo 14, versículo 13: Eu sou o Senhor Deus teu pai Abraão, Deus de Isaque. A terra que está deitado te darei, a ti e a tua descendência. Versículo 14: E será a tua descendência como pó da terra, e te estenderás do oriente ao ocidente, do norte ao sul. E todas as famílias serão benditas em ti e na tua descendência. Versículo 15: E eis que eu estou contigo. Primeiro, estou contigo. Segundo, guardar-te-ei. Terceiro, te farei voltar a esta terra. Quarto, não te desampararei até que cumpra o que tenho falado. 4 coisas Deus foi fazer para ele. Ele se apresentou a ele, mostrou que ele não estava sozinho, deu um lugar, uma direção para ele. A esta terra eu te darei. Só que Deus disse uma coisa que passa desapercebido nesse versículo. Ele diz assim: e te farei voltar a esta terra. Mas voltar? Se ele já está lá e a terra é dele, para que ele tem que ir embora para voltar? É porque Deus não dá nada para crente parado. Deus não dá nada para crente parado. Deus estava dizendo para ele: já tem a terra, já está preparada, mas tem caminhada, tem chão para você pisar, tem obras para você fazer, tem lágrimas para você derramar, tem vidas para você pregar, tem almas para você ganhar. A terra está preparada, mas ainda tem coisas para você caminhar. Não é de bracinho cruzado que vamos receber.
que Deus chamou teu avô da terra de Ur dos Caldeus para a terra que eu lhe mostrarei. Era Deus dizendo para ele: aquele mesmo Deus que tirou teu avô do meio de uma terra corrompida e fez dele uma grande nação, eu sou o Deus deles. E essa palavra me lembra muito a minha vida, porque eu fui criado num lar evangélico. Quando eu nasci, já tinha altares de pé. Quando eu nasci, já tinha gente com experiências com o Deus que eu sirvo. Quando eu nasci, já tinha gente que orava a esse Deus que eu sirvo. É Deus dizendo para ele: antes de você, já tinha os teus pais que oferecia altares a mim. Antes de você existir, já tinha um altar de pé. E muito do que eu vivo hoje é fruto dos altares de pessoas que nem estão mais nesta terra, mas levantaram altares a Deus. E eu estou colhendo frutos hoje. Você já imaginou Deus chegando para você e falar assim: ó, eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus do teu avô, eu serei contigo. E as mesmas promessas que fez para o pai, fez para o avô, confirma sobre a vida dele. Eu estou falando de um Deus que fez uma promessa em Gênesis capítulo 12 e não mudou, independente da geração pecaminosa que nasceu com Jacó. Por quê? Porque o Deus que viu Jacó pecando, o Deus que viu Jacó errando, era o Deus que ia mudar a história dele. Era o Deus que ia fazer dele um Jacó no Israel. Sabe você que leva uma vida pecaminosa? Sabe você que bebe, fuma e comete tantas coisas que a Bíblia condena? O Deus dos teus pais vai te visitar nesta noite e vai mudar a tua história. Porque ainda tem Deus que acredita naqueles pecadores, aqueles pequeninos, que ninguém dá nada. Quero dizer para você, para me encerrar, versículo 16: e despertando Jacó de seu sono disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Versículo 17: e teve medo, e disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Ele estava diante de Deus. A Bíblia diz que ele estava temendo, e ele professou o que estava sentindo. Quão temível é este lugar! Fala de algo que sai de dentro para fora. É o que o pastor estava falando dos verdadeiros adoradores. Aquilo que você sente dentro tem que sair para fora. Foi um dos primeiros passos de Deus mudar a história de Jacó. É que ele externava tudo que estava dentro. Por mais falho que seja, ele era verdadeiro. E eu quero deixar isso aqui claro, porque tem muita gente que não teme a Deus e não tem temor à casa de Deus. E Jacó era pecador, era errante, mas quando ele teve um encontro com Deus, ele teve temor a Deus, e ele temeu estar na casa de Deus. Precisamos voltar à nossa essência e temer este lugar. Temer vir para a igreja de qualquer maneira. Quero que você se coloque de pé. Eu vou só fazer uma pequena oração e já vou entregar o microfone para o Ministério de Louvor. Está adorando ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor Deus eterno Pai, louvado e bendito é o nome do Senhor.
Senhor, neste tempo eu estou pregando a palavra e trouxe a palavra à tua igreja. A tua palavra diz que o teu povo perece por falta de conhecimento. Nesta noite eu preguei para eles que eles ainda têm motivo para acreditar em sonhos, que eles ainda têm motivos para acreditar em promessas. Eu peço-te, Senhor, que esta palavra fique gravada na tábua do coração de cada um. E todas as vezes que o inimigo tentar manipular a circunstância das suas vidas, o Senhor vai mostrar para ele que em detrimento da circunstância existe uma promessa. E que a promessa do Senhor é a mesma que fez a Jacó: eu te guardarei, eu te livrarei, eu te abençoarei, até que tenha cumprido tudo que te falei. Eu te entrego a tua igreja nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.